A maioria dos seres vivos necessita de condições parecidas para sobreviverem, apesar das diferenças específicas de cada tipo de habitat. No entanto, alguns organismos têm como principal característica a capacidade de se proliferarem em ambientes com condições que seriam consideradas extremas e até fatais para a maioria dos outros seres vivos. O fato de viverem em ambientes inóspitos para todos os outros seres e, em geral, de maneira extrema, deu origem ao termo extremófilos, uma vez que eles vivem em ambientes extremos, quer dizer que, sob alta pressão e temperatura, eles podem nos dizer em que intervalo as condições de vida são possíveis. Estes organismos são extremos, a partir da perspectiva humana, enquanto o oxigênio, por exemplo, é uma necessidade para a vida, como conhecemos. Contudo, alguns organismos prosperam em ambientes sem oxigênio. A razão do estudo de extremófilos na Terra é uma forma de entender melhor a grande variedade de condições sobre as quais a vida pode evoluir e sobreviver, assim como nos ajudar a compreender alguns dos mecanismos que os organismos podem empregar para sobreviver em diferentes condições ambientais extremas. A possibilidade de desenvolvimento de vida em ambientes extremos aumenta exponencialmente a capacidade de habilidade do universo, o que é grande interesse de campo da astrobiologia. Sendo assim, quando olhamos para um ambiente extremo em algum outro planeta ou lua, teremos uma ideia muito melhor de como os organismos, tais como os extremófilos, poderiam sobreviver nesse ambiente. Na década de 1970, um cientista chamado Carl Woese decidiu classificar os organismos com base em diferenças genéticas, ao invés de diferenças na aparência visual. Quando Woese começou seus esforços de classificação, ele percebeu que havia distinções entre alguns tipos de organismos que anteriormente tinha sido agrupada com as bactérias, porque eles eram todos procariontes. Pensando que estes organismos mereciam sua própria categoria, ele dividiu o reino monéreo de procariontes em arqueobactérias, mais tarde chamado de arqueia, e bactérias. Seu terceiro domínio foi reservado para eucária. Woese descobriu que muitos arqueias eram extremófilos e considerou essa evidência no fato de sua origem antiga. Arqueia significa antiga. Arqueia é um grupo diversificado de organismos com seu próprio tipo de RNA. Arqueia tem uma morfologia celular semelhante às bactérias, mas foram descritas morfologias quadradas planas, ou células semelhantes a ameboides que são exclusivas de arqueia, embora não tenham núcleo e tenham uma organização celular semelhante à das bactérias. As propriedades moleculares são mais semelhantes às das células eucariotas.
dos diferenciais do domínio arqueia é a presença de lipídios de membrana com ligação éter, ao invés de ligação éster, presentes nos lipídios de bactéria e eucária. Aqui vemos a comparação entre os três domínios. Em muitos casos, arquibactérias e extremófilos desenvolveram mecanismos relacionados com as suas células com membranas para protegê-los em ambientes hostis. Existem vários tipos de extremofilia, entre os quais podemos citar os halófilos, possuindo adaptação em ambientes salinos, os termófilos e hipertermófilos com adaptação à temperatura elevada, os psicrófilos, que se adaptam em condições de temperatura muito baixas, os acidófilos e alcalófilos, com adaptação extremos de pH, e os que possuem adaptação a altos níveis de radiação são os micro-organismos radioresistentes. Neste vídeo, vamos falar mais sobre as acidófilas. Acidófilos são micro-organismos que crescem em ambientes altamente ácidos, pH inferior a 3. Tais organismos prosperam em fontes de ácido de enxofre e em associação com atividades de mineração, onde a oxidação microbiana de pirita e outros compostos reduzidos de enxofre levam à formação do ácido sulfúrico. Os ambientes ácidos naturalmente surgem de atividades geoquímicas, tais como a produção de gases sulfurosos e emanações vulcânicas. Os organismos acidófilos são tão adaptados a ambientes com valores de pH extremos de aproximadamente 0, que é incapaz de se reproduzir em meios de pH próximo da neutralidade. Porém, apesar desse nível da adaptação, ainda não foi elucidado qual o mecanismo que consegue manter a homeostase do pH se o pH intercelular dos acidófilos varia entre 5 e 7. Como os componentes celulares não sofrem grandes alterações devido à semelhança de acidez, dependendo da situação, os principais estudos sobre a adaptação desses organismos se concentram em alterações nas membranas celulares. Micro-organismos acidófilos mantêm o seu pH intracelular perto da neutralidade. Os mecanismos que permitem que os micro-organismos mantenham o seu pH intracelular
estão relacionados às modificações em suas membranas celulares, que as tornam mais impermeáveis à passagem de prótons. Quanto ao habitat dessas espécies, sabe-se que crescem em solfatárias, ou seja, terrenos geológicos vulcânicos com fissuras por onde saem intermitentemente vapores sulfurosos. Solfatárias existem principalmente na Islândia e no Parque Nacional de Yellowstone. A imagem mostra Revir sulfatária, o maior da Islândia. Muitas dessas espécies oxidam o enxofre para a conservação de energia e são responsáveis pelos baixos valores de pH observados nesses ambientes. A maioria tem a morfologia de cocos irregulares de 1,2 micrômetro de diâmetro e crescem aerobicamente ou anaerobicamente em temperaturas de ebulição em seu ambiente natural. Imagens de outros ambientes ácidos extremos. A galeria Pastoruri. O derretimento da geleira nas últimas décadas está causando uma acidificação maciça das águas de escoamento, modificando a flora e a fauna do Parque Nacional Haruã, Peru. Na B é Rio Agrio, Argentina, em sua origem, atravessando a zona geométrica que lhe confere as suas características físicas e químicas. Apesar de sua simplicidade morfológica, os micro-organismos presentes em Rio Tinto são muito diversos, tanto geneticamente quanto nos mecanismos que utilizam para se adaptar às condições ambientais que os cercam. Os acidófilos têm mecanismos de resistência únicos que não estão presentes em organismos que habitam outros ecossistemas não extremos. Por esta, estudos sobre extremófilos, em geral acidófilos, em particular, fornecem informações essenciais sobre a adaptação ao pH ácido e resistência à toxicidade do metal. A maioria dos genomas sequenciados de espécies acidófilas corresponde a procariontes da espécie Sulfobacillus acidophilus. A contribuição das arqueias acidófilas para um ciclo carbono-metal em ambientes anóxicos tem sido pouco estudado, embora a importância potencial desses procariontes em biofilmes anóxicos tenha se destacado em estudos.
O ferroplasma acidífilo é a espécie de acidófilo ferro-oxidante, imóvel pois não possui flagelos. Vive em um ambiente de metais pesados que contém altos níveis de ferro de enxofre com pH ótimo, em 1,17. Além de utilizar o ferro como sua fonte de energia, essa espécie também o utiliza como elemento essencial para a estrutura organizacional da maioria de suas proteínas celulares.